Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando a edição desta terça-feira, 13 de maio de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No Tempo, a gente ainda vai acompanhar uma terça-feira com chuvas, principalmente na região norte do Brasil e também no litoral do estado da Bahia. No restante do Brasil, o tempo segue firme. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais essas informações. E no dinheiro, a gente acompanha a movimentação da soja também lá no mercado internacional. Soja trabalhando em campo negativo já na sessão dessa terça-feira, depois de ter fechado o dia anterior com uma alta de quase 2%, principalmente depois das notícias desse acordo firmado entre Estados Unidos e China. E ontem nós também tivemos relatório do USDA com as novas informações e projeções para a safra lá nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo. Daqui a pouquinho tem Vlamir Brandalize participando conosco e, claro, trazendo essas informações. Mas já que nós falamos de clima, já quero ir para São Paulo, dar boas-vindas e boa tarde também para Sérgio Braga e saber, Sérgio, como é que está o clima aí. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 21 graus aqui em São Paulo. Céu parcialmente nublado. Chegaram até acumular algumas nuvens um pouco mais pesadas, mas chuva, ao que tudo indica, não vem, não. Pelo contrário, né? O tempo segue firme aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Na capital é um exemplo, né? 21 graus, né? Como eu disse, o céu parcialmente encoberto. Agora, essa terça-feira, as temperaturas ficam ali oscilando, né, na faixa dos 21 graus, até um pouquinho mais. O frio continua durante a madrugada ou as madrugadas, típico dessa época de finalzinho de outono. E está aí, né, o destaque da Folha de São Paulo, que esta terça-feira tem aberturas de sol em São Paulo e o frio continua, ou seja, né, 4 estações no mesmo dia, com chuva, com frio, com calor e até mesmo aquele tempo um pouco mais suave, por dizer assim, agradável. É a temperatura, é o tempo em São Paulo, nesse outono brasileiro, Fernanda. Haja saúde, hein, Sérgio Braga? Haja saúde. Bom, mas daqui a pouquinho você volta conosco, porque a edição dessa terça-feira está só começando, viu? Inclusive, para a gente começar muito bem, já quero chamar a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, a força do homem, das mulheres, das famílias nos campos também, com essa mensagem que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá com a força do agronegócio, com a sua força, produtor, produtora rural também. Bom, agora sim, né? A edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, 13 de maio, está no ar. E vamos aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, terça-feira, o dia seguinte da alta forte lá em Chicago. Hoje mais calmos mercados, dia técnico. Começou com a liquidação técnica, busca de lucros, pequena oscilação negativa. Hoje estamos com o dólar em queda no Brasil, mercado de Porto Taiga. Muito parecido como ontem, algumas posições R$1 a menos, 50 centavos a menos. Os balcões que estão por aí pela manhã, e os balcões estavam pagando R$1 melhor que ontem. Mercado e balcão melhorou um pouquinho. Comprador querendo soja, continua
mostrando sinais aí que estamos numa semana que pode ter cavalinho encilhado, já vamos comentar. Mercadão aí mudou de fase, já no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o quê? Chuva assim bem pouca no sul nessa semana, o que é bom para o Rio Grande do Sul, e as chuvas ficando mais nos extremos do Brasil, ao norte, principalmente ao norte do Equador e litoral do Nordeste. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo tem uma terça-feira com negócios pressionados. A arroba do boi gordo tem diferenças de R$ 25,00 a depender do lote, principalmente no estado de São Paulo, informa o CPEA. E daqui a pouco vamos trazer, além da atualização dos preços, cotações do mercado físico, também falar sobre exportações. Tudo isso dentro do bloco de pecuária. Agora é oficial, a roubança está identificada e publicada. A partir de hoje, 9 milhões de famílias serão notificadas pelo INSS de que foram lesadas de alguma forma nos seus recebimentos. Os velhinhos, os aposentados do INSS. 9 milhões de famílias estão sendo notificadas. O impacto político é imenso. É isso que nós vamos comentar daqui a pouco. Bom, mas voltando agora, quero chamar o Sérgio Braga de novo para a gente fazer esse giro das cotações, saber como é que estão os preços nos principais mercados agrícolas, e também a gente vai falar de dólar, Ibovespa e muito mais. Então, Sérgio, vamos fazer esse giro das cotações a partir de agora? Vamos lá, vamos aproveitar, começar pela Bolsa de Chicago, na sequência Nova York e também aqui no Brasil, começando por Chicago. Dia seguinte é o relatório do USDA, a soja recua, mas mesmo assim aos $10,62, queda de 0,82%. Repetindo, soja $10,62, mais um quarto, mais 25. Milho negociado com queda de 1,31%, $4,41,10. Trigo a $5, $17,50, sobe 0,66%. Depois de ter caído ontem, o café sobe hoje em Londres a $5.133 por tonelada, com alta de 1,54%. Em Nova York, na tela, café contrato C a 378,25, alta de 1,42%. Açúcar, alta de 2,94% a 18,22%. Algodão em queda de 0,09%, bem próximo da estabilidade, portanto, 66,57%. Tem o petróleo, WTI, a alta de 2,18% a $63 mais 30 o barril. Ouro volta a subir 0,82% a 3.254 pontos, ou dos $3.254 por onça Troy. Vamos dar uma olhadinha também no mercado cambial, como é que está o dólar nesse momento? R$ 5,60 mais 60, portanto o dólar nesse momento recua 1,29%, uma queda de 1,29% para o dólar. O índice Bovespa sobe 1,59% a 138.734 pontos. Novamente vamos acompanhar como é que estão as negociações com o mercado da soja, está aí confirmando, julho a $10,62,63, a queda de 0,78%, café em Nova York, a alta de 1,35% a 377,63. No mercado do boi gordo, a pressão continua em boa parte, aliás, em todas as praças pecuárias do país. Mês de maio, pico da oferta aumenta e também a expectativa em relação aos pastos, também as condições das pastagens que começam a perder vigor. E aí a entrega de animais para o abate. A indústria tem saído fora, ou tem saído das negociações em boa parte das praças, segundo analistas ouvidos e acompanhados até mesmo pelo próprio CPEA. Negociações mistas, portanto, na B3 nesse momento, maio, 304,35, 0,08% de alta, no mesmo percentual de alta, junho, a 306,45. Julho cai 0,02%, isso na B3, R$ 316,00. O agosto a 320, recua 0,03%. Daqui a pouquinho mais cotações no mercado do boi gordo. Teremos também, direto do CPEA, a participação do Tiago Bernardino comentando os números, as cifras do mercado do boi gordo hoje, também sobre o boi gordo, no caso das exportações, as informações com Iberville Neto. Eu volto com você, Fernanda.
Obrigada, Sérgio. Até já. Bom, e agora a gente tem um convite super especial do João Batista Olive para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Então vamos acompanhar a partir de agora. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Reforçando, então, o convite do João Batista Olive para você ser um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, é só enviar uma mensagem para esse número na tela, que é o 199-9813-2915. São 7 dias grátis para você receber todas essas informações, reforçando o que o João falou. Então, são as cotações em tempo real, os valores dos prêmios atualizados, informações de clima, as tendências e análises de mercado, tudo para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, reforçando, envie uma mensagem para esse número, que é o 199-9813-2915. Nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. E agora sim, nós vamos ao nosso Giro Rural com as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Trigo CPEA. Atenções do setor se voltam ao campo. Etanol. Negócios se aquecem no estado de São Paulo. Açúcar CPEA. Oferta de cristal na nova safra segue limitada. Manga. Baixa oferta no Vale do São Francisco impulsiona os preços. Banana CPEA. Mercado parado resulta em acúmulo de nanica no Vale do Ribeira. Mas claro que nós também estamos de olho, acompanhando de perto as informações da política e economia aqui no Brasil e no mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. No jornal O Globo, um mês após tarifaço, venda de produtos chineses para o Brasil salta até 40%. Na revista Oeste, sem adesão da esquerda, a CPMI do roubo dos aposentados é protocolada. Na Folha de São Paulo, 9 milhões podem saber nesta terça-feira se tiver um desconto de associação na aposentadoria. Na CNN, fraude no INSS contava com a atuação de call centers, consultorias e corretoras. Na Folha de São Paulo, corrupção, crime e câmbio são problema para investir para o Brasil, diz integrante do governo. Na Revista Oeste, mãe solteira, mecânico e pintor são condenados pelo 8 de janeiro. O tribunal analisa os casos de envolvidos no protesto que rejeitaram o acordo oferecido pela PGR. A negociação prevê a confissão de crimes. E da Folha de São Paulo, Tarcísio diz nos Estados Unidos que não existe direita sem Bolsonaro. E eu já quero chamar aqui para conversar conosco o Sérgio Braga, porque nós temos uma última informação, é isso, né, Sérgio? Que a gente chama de hard news aqui também no jornalismo. Qual que é a informação que a gente precisa passar para a nossa audiência?
Inclusive, destaque no próprio Notícias Agrícolas que a partir de hoje, dia 13 de maio, sem data para ser encerrada, começaram as mobilizações dos produtores rurais lá do Rio Grande do Sul, por todo o estado. Lembrando mais uma vez que eles estão à espera, né, daquela ajuda, da securitização e principalmente da suspensão imediata dos vencimentos que chegam desde março. As contas não pararam, mas os produtores continuam enfrentando dificuldades no Rio Grande do Sul. Portanto, mais uma vez, nós temos aí a mobilização de produtores rurais do Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira, sem data para ser encerrada essa manifestação que vai, sem dúvida nenhuma, ganhar corpo a cada dia lá no Sul. Fernanda. Isso mesmo, e claro que a gente vai seguir acompanhando também aqui. Sérgio, obrigada, até já. E também, além da participação do Sérgio, nós temos o editorial do João Batista Olive falando desse escândalo, corrupção do INSS, e é isso que a gente vai acompanhar agora. É preciso dar a dimensão correta, o impacto correto dessa notícia. Percebam, a partir de hoje, 9 milhões de segurados do INSS, de aposentados, de velhinhos, de famílias, 9 milhões de famílias serão notificadas pelo INSS de que houve fraude na conta dessas pessoas, desses segurados. 9 milhões de famílias, de um total de 40 milhões de segurados do INSS, 9 milhões estão sendo vítimas de fraudes. Não se sabe desde quando e qual o volume disso. Mas hoje, 9 milhões serão notificados pela informação que o INSS está distribuindo à imprensa hoje. E a partir de amanhã, quarta-feira, os notificados terão que provar que foram realmente lesados e aí eles terão direito aos ressarcimentos. Consequências e impactos dessa notícia estratosférica, né? Primeiro, o impacto político. Preste atenção, 9 milhões de famílias vão ser impactadas, informadas que está havendo corrupção no país novamente. Imagine isso, o que vai acontecer nisso para o governo Lula, para o próprio Lula, para a imagem do Lula, para o PT, enfim, para o governo. Fica categorizado realmente que a corrupção nas entranhas da administração estava ocorrendo. Esperamos que esteja parado, sustado, mas há dúvidas quanto a isso. Consequências dessa medida. Então, primeiro, a roubança foi sustada ou ela continua? Segundo, quem vai pagar esse prejuízo? Espero que não seja eu, não espero que não seja o senhor. De onde irá sair esse dinheiro? Olha o montante disso, fala-se em bilhões. Não se sabe exatamente o tamanho do rombo. Fora isso, ainda tem os consignados. Tá, e as pessoas que foram identificadas, as fraudadoras, os bandidos, eles serão presos? Eles serão punidos? E por fim, isso, torno a insistir, já foi sustado ou não? O Brasil, como dizia e diz o Boris Casoy, precisa ser passado a limpo. Nós temos que parar de passar vergonha. Esse é o problema, porque um dirigente da economia norte-americana, representante do Trump, veio ao Brasil e disse: o problema de vocês é câmbio, né? É a questão de imagem, mas principalmente da corrupção. Então nós vamos ter que passar essa vergonha de novo. O Brasil, como disse o Boris, repito, precisa ser passado a limpo. E lembrando, as maiores vítimas estão nos municípios mais ao fundo, dos agricultores, dos lavradores, as pessoas mais desinformadas. Por isso que o Tempo e Dinheiro está aqui em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje.
Primeiro destaque de hoje, nós temos informações da Revista Oeste falando dessa frente fria que persiste, mas começa a perder força nesta terça-feira, dia 13. Nós temos também informações do Agora RS falando de uma massa de ar seco mantém o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. É isso que a gente vai acompanhar em boa parte do Brasil, inclusive. E nós temos também um mapa para compartilhar com vocês de 12 a 26 de maio, e conforme a gente acompanha aí nessas regiões, principalmente ali no oeste de Santa Catarina, do Paraná também, esse vermelho é chuva muito abaixo da média também, e o marrom já é uma chuva abaixo da média. Então é isso que a gente deve acompanhar também no centro-sul do Brasil nas próximas semanas, mas claro que a gente vai ficar de olho também nessas informações. E nós temos também o mapa de alerta do INMET para hoje. Ó, conforme a gente acompanha então na imagem, nós temos somente chuvas mais intensas na região norte do Brasil. A gente tem ali todo o estado de Roraima, estado do Amapá também, estado do Amazonas com algumas chuvas, e nós temos chuva, outra região com chuva é ali, mas bem localizado no litoral do estado da Bahia. No restante do Brasil, a gente segue com esse tempo firme, pelo menos para essa terça-feira. Inclusive, nós temos também o destacão lá do Notícias Agrícolas com já essa informação de alerta, porque a chuva volta a aumentar em Salvador. Na semana passada, a gente mostrou essas chuvas mais localizadas também em Salvador e agora ela volta também, então fica esse ponto de atenção aí. Mas agora, a gente vai ver o que está acontecendo no Brasil nesse instante. Já tem as informações aí do NOAA, que são as imagens de satélite, e conforme a gente consegue observar, nesse instante realmente esse maior volume de chuva concentrado na região norte do Brasil, mas nós temos algumas chuvas ainda ali no Nordeste, nesse instante, destaque para o estado do Maranhão e também o estado do Tocantins, mas essa chuva bem localizada. No centro-sul do Brasil, nada de chuva, que é o que a gente já vem acompanhando também. E além disso, a gente vai mostrar agora como é que ficam essas chuvas para os próximos dias aqui no Brasil, então vamos conferir. Bom, e agora vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias, desta quarta-feira, dia 14, até o dia 20, terça-feira. Amanhã, boa parte do país, a região centro-sul, continua com tempo firme, chuvas concentradas na faixa norte do Nordeste, assim como no leste da Bahia. No dia 15, quinta-feira, a situação continua a mesma, com a boa parte do país com tempo firme, mantendo a previsão do tempo, com algumas nuvens na região centro-oeste, mas a chuvarada toda ela no norte, principalmente no estado do Pará, Amazonas, Roraima, Acre, até mesmo Roraima, com boa parte das chuvas aí no dia 18, também no próximo domingo. Chuvas só na próxima semana, com a frente fria que vinha se aproximando no dia 19 até o dia 20, na última previsão, mas na próxima segunda-feira, dia 20, a frente fria se aproxima pelo Uruguai, mas não atinge o Rio Grande do Sul. Se aproxima, mas fica concentrada, estacionada no Uruguai no próximo dia 20, terça-feira. Portanto, chuvas na região centro-norte do Brasil, aliás, a região norte com muita chuva, faixa leste do Nordeste e região centro-sul com tempo firme. E claro que para complementar essas informações, nós temos a participação do Ronaldo Coutinho agora, direto da Climaterra. Boa tarde. No destaque, as chuvas concentrando mais ao norte e leste do Brasil. O sul vai ter um período de pouca chuva agora. Isso aqui é circulação marítima que está ocorrendo agora. A chuvinha fraca, que não faz volume, só incomoda um pouco. E entre Floripa, Vale do Itajaí, norte de Santa Catarina, litoral do Paraná, e pega aqui o sul de São Paulo. Então, tu vê que no sudeste, centro-oeste, nesse miolo do Brasil, praticamente nada de chuva. Essa chuva aqui é hoje. Amanhã já fica com tempo seco. E alguma coisinha aqui no leste de Minas e um pouco mais no Espírito Santo. A chuva se concentra mais aqui, ó, no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, norte aqui do litoral norte do Nordeste, aqui aqui Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e principalmente o litoral da Bahia. Essa faixa
leste aqui onde tem uma chuva mais consistente e o leste aqui da Bahia também. Aí na Selva também uma chuvinha boa. Começa a vir chuva aqui no agreste de Pernambuco, Paraíba, provavelmente ali do dia 15, 16 para frente. Nos próximos 15 dias, de hoje até o dia 27, boa chuva aqui no norte do Brasil, melhora a chuva aqui entre o centro-norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Cealba toda e todo o centro-leste da Bahia, Espírito Santo. Tu vê que na área central do país, praticamente sem chuva. O que vê aqui uma frente fria que deve passar ali provavelmente lá na terça ou quarta-feira. E aqui no sul também, a chuva melhora no sul, provavelmente a partir do dia 18, 19 no Rio Grande do Sul e 19 e 20 em Santa Catarina e Paraná. Vai ter uma frente fria passando por aqui. Vai trazer chuva e depois queda na temperatura. Na anomalia nós temos o quê? Em 15 dias, grande parte do Brasil de normal a abaixo da média, um pouco mais abaixo aqui no Amazonas, Pará, parte mais ao sul, mais acima no oeste do Amazonas, Roraima, Amapá, e aqui, ó, essa faixa leste aqui do Nordeste está numa situação boa em termos de chuva. Ó. Vai ter chuvas acima do normal, boa parte do Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Cealba e todo o leste da Bahia e um pouquinho Espírito Santo. No sul, fica um pouco abaixo do normal, principalmente agora. Do dia 21 ao dia 27, já fica mais acima da média. E na temperatura vamos ter calor agora aqui no centro-sul, por causa do que? A massa fria está vindo para cá, ela esfria essa parte leste aqui do Brasil, as madrugadas continuam relativamente frias, principalmente aqui no sudeste, mas ainda em Minas, Serras do Rio, do Espírito Santo e até na Bahia. Até em Pernambuco, hoje em Caruaru, deu 17 graus, o que é frio. Friozinho aqui em várias áreas da Bahia, aqui em Minas também, geada aqui na Serra da Mantiqueira, mas é uma região alta, 1.400, 1.500 metros para cima. Aqui no sul, tivemos geada hoje em São Joaquim, deu 4 décimos negativo. Aqui começa a esquentar, mas o calor não dura muito não. Na semana que vem, já está sinalizando a entrada de uma massa fria forte, provavelmente ali do dia 19, 20 no Rio Grande do Sul, 20, 21 em Santa Catarina. Então, entre segunda e terça-feira, passa a frente fria aqui no sul, traz aquela chuva que a gente mostrou, e entre quarta e quinta da semana que vem, cai bem a temperatura, dados de hoje. Acompanhe aqui o nosso canal, se inscrevam, Tempo Dinheiro também, e voltamos amanhã. Algumas informações importantes aí do Ronaldo Coutinho, a gente ainda vai falar de pouca chuva no centro-sul do Brasil nos próximos dias. Essa chuva ela vai ficar mais concentrada mesmo na região norte do Brasil e também no litoral da região nordeste. E ele falando já para essa nova massa de ar frio que deve chegar ao Rio Grande do Sul na próxima semana entre os dias 19 e 20. Enquanto isso, até lá a gente vai acompanhar essas temperaturas mais elevadas no centro-sul do Brasil, mas claro que a gente vai seguir acompanhando essas informações. Importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro, olhando os comentários do YouTube. Nós temos o Delmar falando boa tarde Delmar. A Rosângela Mafra falando boa tarde. Ótimo programa a todos do TID, sol entre nuvens lá no norte de Mato Grosso. A Fabiana Silveira sempre conosco também, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 21 graus Celsius, amanheceu com 11 graus e cerração. Vamos em frente. O Clélio Montini falando boa tarde a todos. Tempo friozinho, 22 graus com sol lá na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. E nós temos um novo participante do Clube do Tempo e Dinheiro. Ó, acabou de aparecer aqui o Rubiadson Garcia. Seja bem-vindo também, parabéns. Tenho certeza que você vai aproveitar muito as informações que são divididas também lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e também mercado do milho com Vlamir Brandalize, então é um instante só.
Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 13 de maio. E agora vocês já sabem que o nosso assunto é o mercado da soja. Depois a gente vai falar de milho com o Vlamir Brandalize, mas antes de chamar o Vlamir aqui, vamos aos preços. A gente já tem a nossa referência para soja, vencimento julho 25 lá na Bolsa de Chicago. Nesse instante, trabalhando a 10,69, mercado com leve queda, 0,12%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O maio, inclusive, já está zerado. O julho a 10,66 com 25. O agosto 10,63 com 75. E o setembro a 10,47 com 50. Mercado caindo entre 4 e 5 pontos. Já reduziu a perda que o mercado estava apresentando também ao longo do programa. Temos também a nossa referência para a Bolsa Brasileira, então o julho a 23,42, caindo 0,85%. O agosto nós não temos referência e o setembro está 22,97, caindo mais de 1%. E agora sim, esse é um assunto para Vlamir Brandalize, então vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Agora sim, muito boa tarde, Vlamir Brandalize. Tudo bem com o senhor? Direto de Curitiba hoje conosco. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Hoje estamos em Curitiba, cidade que amanheceu 10 graus, agora deve estar uns 15. Continua frio, na minha concepção continua frio, viu, Vlamir? Mas eu queria saber com o senhor, frio aí em Curitiba, mercado, qual que é a análise que a gente pode fazer depois de um dia bastante movimentado, né? Ontem o senhor fez o programa junto com o Sérgio, junto com o João, mas a gente já estava falando desde sexta-feira, o início da próxima semana vai ser animado, porque tinha a questão de China e Estados Unidos no radar, tinha relatório do SDA. Qual que é a análise de hoje, Vlamir? Olha, hoje pela manhã o mercado ele começou pressionado, Fernanda, em função de que ontem tinha subido bastante, né, em cima do relatório do USDA em si, do pregão, que o mercado gostou, e da notícia da China e Estados Unidos fazendo acordo. E hoje ele vinha ansioso, né? Ele vinha ansioso por dois motivos, né? Ontem teve o relatório de plantio, e o relatório de plantio trouxe um número muito acelerado, né? Então estamos aí com recorde histórico de ritmo de plantio americano. Então, plantando dentro da janela ideal. Fator negativo. O mercado é ansioso, ele esperava que
com acordo comercial, a China já entrasse comprando nessa madrugada, aí já comprasse soja americana. O USDA não anunciou nada, então aparentemente ainda não saiu o negócio. E ele veio liquidando pela manhã, trabalhando 5, 8, 10, 12 pontos de baixa, e agora ele já está invertendo, justamente porque o mercado criou um ambiente melhor aí com essa situação de acordo entre China e Estados Unidos. O mercado de tempo real agora ele já está com suporte novamente 10,5, até está 10,5 ali no setembro, né, que é a posição mais frágil, mais fraca, que é o início da colheita. Já está quase batendo 10,70 aí no julho, né, que é o primeiro mês, é o spot. E então sinalizando que ele está já dentro da estabilidade, né? Então ele estava negativo, agora ele já está neutralidade. E por que ele veio para neutralidade agora? Porque agora hoje está tendo um peso brasileiro. Hoje, agora pelo meio-dia em diante, o peso brasileiro é o dólar aqui no Brasil em queda forte, né? Então é fator positivo, né? Então o mercado de dólar caindo aqui, ele reflete lá em Chicago. Então dólar em queda e possibilidade da China voltar a comprar, então ele está invertendo, e é bem possível que durante o pregão da tarde, agora até o final das operações lá, ele acaba virando, e é possível que feche levemente positivo. Não se espera uma corrida altista, mas é possível que feche levemente positivo agora à tarde lá no mercado de Chicago. Mas é um dia de pouca novidade, né? Porque ontem teve muita novidade, hoje quase não está tendo nada de novo, e como não tem negócios americanos e o plantio americano está acelerado, né? Só para dar uma ideia, a soja ontem à tarde, depois do fechamento, 5 da tarde do Brasil, o USDA apontou 48% da safra plantada. A semana passada era 30%, o ano passado era 34%, e a média é 37%. Então, ele está muito acelerado o plantio, né? O estado de Illinois, que é o maior produtor americano de soja, 51% plantado. O ano passado era 38%, a média é 48%. Olha o estado de Iowa, que é o maior estado produtor de milho americano, e é o segundo em soja, 64% plantado contra 52%. Então, com relação ao plantio, esse é um fator aí que diz, vai plantar a safra dentro da janela ideal, por enquanto, tudo andando bem por lá, e nesse momento já tem 17% da soja germinada, né? Frente à média de 11%. O que não pode acontecer agora para a safra americana, nesses próximos dias, seria uma entrada de massa de ar polar com geada, aí causa problema para eles. Não tem previsão por enquanto. Se não vier geado nas próximas 3, 4 semanas, dificilmente vai vir aí na sequência para frente, né? E a safra andando dentro da normalidade. O produtor tem que esperar o quê? Ali no final de junho, começo de julho, um corte de chuvas e um calorão. Aí talvez seja um mercado climático positivo. Mas em princípio, o mercado está esperando a China voltar a comprar. Daí ele vai dar mais um arranque de cotação, nós vamos ter mais um apoio positivo aí com a China voltando. Uhum. Ô Vlamir, como é que está a conta para o produtor brasileiro hoje? A gente estava falando de dólar, né? O Gleidson acabou de mostrar aí para gente. Estou aqui, para mim está aparecendo 5,61, mercado caindo. A gente tem Chicago também nesse instante com leve queda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do mercado brasileiro hoje. Como é que estão os prêmios e também os valores nos portos? Olha, o mercado hoje, por exemplo, de balcão, ele está melhor que ontem. Ontem ele conseguiu corrigir um pouco, hoje ele voltou a corrigir um pouco, então pela manhã estava R$1 a mais que ontem. Só para dar uma ideia, o mercado gaúcho está, comparado com sexta-feira, né? O mercado gaúcho está R$3 melhor do que estava sexta-feira, hoje. Uhum. O restante do sul e sudeste, que é onde que se trabalha balcão mesmo, também em média R$3 melhor do que estava na sexta-feira. Alguns locais cresceu um pouco menos, outros até um pouquinho mais, mas houve uma melhora nos níveis. E mercado de Porto, ele está R$1 em média mais baixo que ontem, porque o Porto está refletindo mais a pressão do dólar negativo, né? Porque o prêmio com relação a ontem não teve grandes novidades. Mas o Porto pagando R$1 a menos hoje, na média, e a nível de prêmio, o prêmio mais curto, agora que tem interesse é o junho aí, né? O comprador fala em 30 positivo e fala em 45, 48 no julho. Então, o prêmio no julho está um pouquinho mais fraco hoje que os dias anteriores,
E no junho tá igual ontem do comprador, né? O vendedor quer mais, né? O negócio essa semana, Fernando, tá muito lento, né? Não... O produtor esperava um arranque importante, né? Que o produtor cria aquela ansiedade, né? Que nem Chicago, ontem subia mais de 20 pontos, então o produtor espera que a soja vai dar um salto aí de 5, 10 reais na saca. Isso não vai acontecer assim, sem um motivo muito forte. E nesse momento, o mercado deu uma estabilizada, conseguiu dar suporte aí nesse 10,5 lá em Chicago, e a resistência segue em 11. E o mercado interno tentando segurar também em patamares aí um pouco melhores que estavam na semana passada. E um pouco menos pressão de venda aí nessa semana. Nós estamos na terça-feira, ainda poucos negócios efetivados, porque o produtor aponta que teve que fazer muita venda a semana passada para pagar a conta, e quem não vendeu a semana passada, que pode esperar um pouco, está segurando, esperando aí para negociar talvez amanhã, que amanhã o mercado possa pagar até um pouquinho mais do que está pagando hoje, em cima de pequenos ajustes positivos que podem vir de Chicago. E talvez amanhã o dólar, que hoje está com uma queda forte, ele inverta, né? Porque a cada nova notícia que sai do governo, ele pressiona o dólar, né? Porque o mercado financeiro está muito mais de olho hoje no mercado interno aí da questão fiscal brasileira que efetivamente do mercado internacional. O internacional está na calmaria, de dólar perdendo força perante as moedas. E isso pode ser positivo para Chicago nos próximos dias. Mas internamente um olho lá fora e um olho aqui dentro, né? Que nem diz o João Batista, né? Um olho no peixe e outro na frigideira. Um olho na frigideira e outro no gato, né? Para não perder o peixe. Exatamente. Ô Wlamir, mas qual que é a orientação para o produtor brasileiro? Muita gente vendeu na semana passada porque tinha dívida de custeio, né? Realmente para fazer, quitar essa dívida. Mas nesse instante, espera um pouquinho, já que a gente tem esse mercado trabalhando perto do suporte aí de 10,30 e a gente precisa de uma nova informação para que o mercado realmente esboce uma oscilação um pouco mais forte? Agora o produtor que aguardou até esse momento pode esperar mais 1, 2, 3 dias aí, talvez amanhã, quinta-feira, ou na semana que vem, porque os níveis de Chicago, eles estão dando sinais aí que eles vão ficar nesses patamares ou melhores, então não tem uma expectativa que o mercado vá cair. E é normal, a partir do mês de maio, junho, nós termos uma pequena correção técnica nas posições em Chicago. É normal começar a ter valorização da soja no Brasil também, né? Porque o período mais crítico do mercado da soja, ele foi fechando aí no final de abril, começo de maio, e de agora em diante a pressão da oferta tende a ser mais amena. Isso dá fôlego aí para ajustes nas posições, né? Depende da região, talvez ajusta mais, outra ajusta menos, porque quer queira ou não, ainda os portos ainda querem muita soja, né? Então, isso vai seguir comprador, né? Mercado comprador, e pode valorizar um pouquinho mais nos próximos dias. Aproveitando a sua participação também, Wlamir, queria saber com o senhor como é que está o planejamento e venda da nova safra de soja. Tem muito produtor adiantado? O produtor está se movimentando também nesse sentido? Olha, tem muito insumo para girar, né? O produtor, ele acabou comprando muitos insumos já está, uma boa parte já está preparado. Ainda tem bastante insumo para girar. E o que a gente tem sentido nos campos é que novamente a soja vai crescer a área, né? O pessoal diz, mas o mercado da soja está fraco, muita gente vai trocar de cultura, mas o produtor que a gente tem visto aí em geral está indicando crescimento de área novamente, crescimento de área de soja em pastagem degradada, é uma tendência e é uma sequência de evolução. A gente sentiu pela manhã conversando com o pessoal ali no Rio Grande do Sul na área arrozeira. Muitos produtores de arroz ali já estão se preparando, começando a movimentar o solo para fazer uma cobertura, para depois ter soja na safra de verão. Então, a gente acredita que a soja vai crescer na casa de 1 milhão de hectares nessa nova safra. Tem uma fatia importante do pessoal da cana, com renovação de canaviais aí em cima, usando da soja, alguns soja e outros amendoim, né, que são as duas culturas que o pessoal utiliza para renovação de cana. Por isso que a gente acredita aí que talvez a gente salte aí para 49 milhões de hectares nessa nova safra. Bem provável que seja mais um recorde histórico de área plantada a nível do Brasil.
Muito bom. Eu até anotei aqui, Wlamir, para depois a gente olhar também essas informações, ver como é que isso vai se consolidar na próxima safra de soja. Bom, mas além disso, a gente também precisa falar do milho, né? A gente estava até conversando antes de entrar ao vivo, falando, o milho está caindo um pouco mais do que a soja. Então, vamos às notícias do milho também com o Wlamir Brandalize, um oferecimento da Inovipab, que é a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preço na tela, já lá na Bolsa de Chicago, a gente tem o maio 25 a 4,33,50, o julho a 4,40,75, o setembro a 4,29,50 e o dezembro a 4,42,25. Mercado caindo entre 3 e 7 pontos nesse instante. E aqui no Brasil, qual é a nossa referência na Bolsa Brasileira B3? O maio 25 a 73,55, julho a 62,69, o setembro a 64,10 e o novembro a 67,65. Mercado com leve queda também, só o julho caindo pouco mais de 1% no pregão desta terça-feira. Wlamir Brandalize, milho, qual que é o nosso destaque? Começando com o milho Chicago, que está caindo um pouquinho mais forte. O que o mercado está olhando também nessa terça-feira? Chicago, hoje é um dia de reflexo exatamente com relação ao relatório de plantio americano. Então, o USA divulgou ontem, né, 62% da safra plantada, a semana passada era 40%, o ano passado era 47% e a média é 56%. Ou seja, o milho está com a velocidade mais rápida da história de plantio americano. E ele tem a janela ideal de plantio até dia 20 de maio. Até na próxima terça-feira, né, daqui uma semana. Então, no caminho que está aí nesse ritmo, ele está para indicar que ele vai plantar mais de 90% da área dentro da janela ideal. Então, isso reflete, né, a condição de safra é boa, o plantio está acelerado. O estado de Iowa, o maior produtor deles, o Mato Grosso deles é Iowa. 76% do milho plantado. O ano passado era 56%, ou seja, está 20% à frente do ano passado, e a média de Iowa, que é um estado que planta rápido, 69%. Então está acelerado. Então, todo mundo plantando rápido, tem 28% do milho americano já germinado. É sinal de que a safra está evoluindo rapidamente dentro do período ideal. O clima, por enquanto, está dentro da normalidade, boa umidade do solo, temperaturas dentro do ritmo normal de primavera, começando com 7, 8, 10 graus aí pelas manhãs e indo a 20, 25 graus durante o dia, né? Então, está dentro de uma condição ideal de começo de safra, né? Então, isso pesando lá em Chicago, porque hoje não teve notícias novas, né? Notícias de demanda, alguma coisa diferente aí no caso do milho, né? Uhum. E ele está segurando bem aí o setembro, que é a posição ali, é importante ele não perder o 4,20, que 4,20 já é uma base de valor aí que o produtor americano diz, tem que ser de 4,20 para cima para poder ter venda de físico, né? Senão a margem fica muito apertada do produtor americano. E os demais meses aí tentando ir mais próximo aí de 4,40 acima, né? Então, mercado típico de um momento de uma safra americana sendo plantada dentro do período ideal e de um aumento de área, né? Isso que pesou e está pesando lá em Chicago nesse momento. Os fundamentos do milho de médio e longo prazo não mudaram, eles continuam positivos, porque o USDA está dando um indicativo que nesse ano que nós estamos passando, tem um déficit agora de 28, perto de 30 milhões de toneladas entre a produção e o que está sendo consumido. E o novo ano, mesmo com o crescimento da safra americana que está sendo projetada, nós vamos continuar com déficit aí, segundo o USDA, de umas 10 milhões de toneladas sendo consumidas a mais que vai sendo produzido. Então, consumo de estoque, né? Uhum. E agora também tem que ver a questão desses acordos comerciais aí entre China e Estados Unidos, você não vai ter a presença da China comprando milho americano também, né? Tem esse ponto importante aí, que se realmente os chineses vierem para comprar algum volume de milho americano, isso também traz um fôlego aí, inverte aí essas posições de Chicago e começa a colocar o mercado de 4,5 para cima, né? Então isso é que pode acontecer. Mas os médio e longo prazo, dificilmente a gente vai ver
muita queda, mesmo com a safra americana, porque vai produzir menos que vai consumir, Fernando. Então isso que é o que conta, né? No longo prazo, isso que vai contar, né? O senhor falou de uma possibilidade aí de China poder comprar milho americano, mas só para a gente reforçar também, esse plantio concentrado, Wlamir, tanto de milho quanto de soja, também abre uma possibilidade se a gente tiver alguma adversidade climática. Sim, isso aí para nós é vantajoso até eles plantarem tudo concentrado, porque se chegar ali no começo de julho e vier um veranico com temperaturas altas aí acima de 40 graus, é um espetáculo para o produtor brasileiro, que vai causar um impacto de queda de produtividade em quase toda a safra, né? Então, isso também pode ser visto como um fator positivo, né? Plantar tudo concentrado, que quando planta escalonado e acontece algum problema climático, ele vai pegar uma faixa da safra. Nesse ano, se tiver um problema, ele vai pegar a faixa quase total, né? O plantio dele está se dando aí em menos de 30 dias toda a safra. Então, o risco é muito grande também, se houver algum problema climático, né? E problema climático a gente está vendo, quase todo ano tem, né? Mas claro que o produtor também não dá para depender só disso, né? Precisa se proteger, né, Wlamir? E, inclusive, já trazendo para a nossa realidade, pedir para o Gleidson colocar na tela também a nossa referência aqui na B3, na Bolsa Brasileira. Preço do milho, Wlamir, como é que está a situação do produtor? O produtor vendeu aí nas últimas semanas, o produtor que estava atento, ele fez proteção na P3, ele fez proteção no novembro a R$80, o produtor fez proteção aí no setembro a R$75, e hoje ele está com R$11, R$12, R$13 no bolso, se ele sair da posição. Então, produtor que fica atento está protegido, o produtor que está com a safra no campo e comercializou pouco, agora vai ter que esperar o mercado, e ainda tem um espaço de poder cair um pouco mais. Isso que é triste de a gente contar, porque é possível que o julho e o setembro, principalmente o julho, né, que é um período já de pico de colheita de safrinha, nós poderemos estar ali na hora da colheita a R$60 na B3. O setembro eu acredito que possa descer até os 62 aí, e o novembro talvez uns 65. Então é mais ou menos isso. Então já desceu muito, tem um espacinho ainda para descer um pouco, justamente porque as notícias do campo são de safra cheia, né? As condições estão muito boas, todo mundo mostrando lavouras boas. E vamos colher aí agora, nessa semana, os números que estão circulando, números de uma safra perto de 110 milhões de toneladas, né? Vamos ver o que a Conab vai trazer aí na próxima quinta-feira, né? Que tem o relatório mensal da Conab, se ela vai ajustar os seus números para cima, né? Então, o mercado já está vendo isso, então provavelmente a Conab também vai corrigir a safra para cima, e isso acaba dando mais argumento aí para a B3 trabalhar aí negativa, né? Porque não vai faltar milho, mesmo que lá fora esteja faltando. E aí o que conta é o valor da exportação, né? O mercado da exportação, hoje ele recuou um pouco mais, por causa do dólar, né? O dólar em queda em Chicago. Só para dar uma ideia, hoje o agosto paga 66,5, o setembro paga 67,30, né? Muito atrelado a esse câmbio em queda de 1%, um pouco mais. Outubro 69,20 e em novembro R$70. Esse novembro já teve um momento que ele pagou 78 aí, um mês e meio atrás. E o agosto chegou a pagar 75. Então, nós estamos falando algo aí de R$7, R$8 a menos aí no mercado de Porto também de exportação, frente ao que já teve de momentos. E o que está se mostrando agora aí, há poucos dias do começo da colheita das primeiras lavouras, né? Em 2 semanas aí nós já vamos ver as primeiras lavouras de milho safrinha sendo colhidas. Em 4, 5 semanas nós vamos estar na colheita do milho safrinha. Então, agora não tem mais o risco de perder, né? Muito difícil de perder alguma coisa daqui para frente, né? Que a tendência agora é os estados centrais, onde que domina a safrinha, diminuírem as chuvas, o mercado começar a secar o tempo, né? E acabar favorecendo ao final da maturação e as lavouras entrarem em ponto de colheita. Então é isso que está acontecendo no milho. O produtor que não vendeu até agora, o ideal seria ter uma capacidade de poder deixar para vender nos meses futuros, aí de setembro, outubro em diante, quando o mercado vai ter demanda, né? Ou aquele que tem uma condição um pouco mais privilegiada, talvez pensar em vender em janeiro, fevereiro, que aí nós vamos seguir com demanda aquecida do setor da ração, de etanol,
E ainda assim nós vamos conseguir seguir em janeiro, fevereiro, vamos continuar embarcando bastante na exportação, né? Porque o mercado global, ele vai seguir comprando muito milho a partir de dezembro, janeiro, do Brasil também, porque somente a safra americana não atende todo o mercado que está dependente de milho, né? Ô Vlamir, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, se a gente falar de uma segunda safra ao redor de 110 milhões de toneladas, a gente tem visto o preço na B3 caindo, o senhor falando que tem espaço para cair ainda mais, o produtor que conseguir segura milho nesse instante? O mercado já caiu bastante, né? Agora o produtor, o ideal seria segurar, porque pode cair mais 2, 3 reais. Sim, pode, mas se ele tem condição de segurar e não vender nesse momento aí, que seria no mês de julho, agosto, que serão meses de muita oferta, a tendência depois de passar o pico das entregas, dos contratos e da oferta inicial daquele produtor que vai precisar vender a toque de caixa logo depois da colhedeira, aí o mercado depois acomoda, diminui a pressão da oferta a partir de setembro, outubro, e o mercado volta a ser comprador e valoriza o grão. Daí nós vamos ter condições melhores para o produtor, né? E a gente vai seguir acompanhando. Vlamir Brandaliz, para a gente encerrar, qual que é a agenda do senhor aí? A gente estava até falando também antes de entrar ao vivo. Essa semana vai ficar em Curitiba, mas as próximas semanas serão agitadas. Essa semana estão por aqui. No fim da semana, não sei se vamos quinta-feira, nós vamos para a roça, ver como é que está andando as coisas por lá. Não tem muita lavoura nesse momento, né, do inverno nosso do sul. Mas semana que vem já tem a Agro Brasília, né? A partir de terça-feira nós vamos estar lá em Brasília, na Agro Brasília, terça, quarta e quinta. Na outra semana temos a Bahia, e aí vamos seguindo o barco, né? Vamos caminhando por esse país aí e contando história. Com toda certeza. E a gente espera o senhor aqui amanhã. Vlamir Brandaliz, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor e até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Bom, continuando a edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, a gente vai mostrar agora os preços do trigo lá na Bolsa de Chicago. Já na tela aí pra gente, nós temos o julho 25 a 5,17, o setembro a 5,33,25 e o dezembro a 5,53,50, mercado subindo, né? Uma leve alta também do trigo lá na Bolsa de Chicago. Bom, e agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos aos preços e informações do CPEA e também do time do HF Brasil, já na tela para vocês. Começando com o leite, nossa referência, março 25, em R$ 2,70 o litro lá em Goiás. Temos o ovo branco, caixa com 30 dúzias, em R$ 166,46 em Recife. O tomate, salada longa-vida AA, a caixa de 20 quilos, em R$ 77,50 aqui em Campinas. A batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos, em R$ 91,00 na Chapada Diamantina. E a banana nanica, preço ao produtor em 92 centavos o quilo, lá no norte de Santa Catarina. Bom, terça-feira é dia de destaque da LS Tractor aqui no Tempo e Dinheiro, e hoje a gente vai falar do trator J25, que é um trator compacto e versátil, projetado para uso em pequenas propriedades rurais, jardins, condomínios e atividades semiprofissionais, como horticultura e também paisagismo. A gente vai acompanhar agora esses detalhes com Astor Kilp. Olá, estou aqui ao lado do J25H, seu lançamento da LS Tractor agora em 2025. São dois modelos, a versão Garden, que é este aqui, e a versão agrícola. Esse trator é especialmente desenvolvido para aquela atividade de jardinagem, de limpeza, limpeza urbana, limpeza da sede de fazenda, um trator muito dinâmico e fácil de operar, principalmente fácil de operar, por quê? Por causa da transmissão hidrostática. Tem uma transmissão hidrostática que possibilita colocar o trator em velocidade contínua de trabalho, isso gerando muito conforto operacional.
A opção da tração dianteira vai dar um tráfego com muito mais segurança operacional. E também esse trator ele pode vir de fábrica com a roçadeira central, aquela roçadeira para fazer o aparo da grama, mas na verdade um aparador de grama, porque ele é acionado com uma rotação de 2.500 RPMs, que vai executar um corte direto na grama, no gramado, entregando um serviço muito mais adequado. Alguns detalhes da tecnologia desse modelo J25. Um deles, o stop rápido do acionamento da tomada de força. Num toque único, de forma muito rápida, você tem a condição de desligar a tomada de força em alguma situação de perigo, quando você estiver no módulo operacional. E também a tecnologia do sistema de proteção eletrônica do motor. Esse sistema protege e garante que essa máquina vai executar toda a sua vida útil sem risco de dano operacional. Se você ainda não conhece um LS Tractor, venha conferir nas principais feiras pelo Brasil durante esse ano, ou então visite uma concessionária mais perto da sua região. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E nós também temos uma entrevista exclusiva do Frederico Olive com o VP da Abimac, seu João Marquesan, falando a respeito do nível de tecnologia da mecanização agrícola aqui no Brasil e como isso impulsiona a produtividade. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro. Vir à AgriShow e não cumprimentar o seu João Marquesan, que é presidente da feira e vice-presidente da Abimac, é praticamente como ir a Roma e não conhecer o Papa. Obrigado. Seu João, sempre um prazer falar com o senhor. Da mesma forma. 30ª edição da AgriShow, uma história fantástica desse evento que é um dos maiores do mundo. Sim, 30ª edição, coroando a feira com essa... Sabendo que a gente foi fundador dessa feira, viu todos os percalços lá do começo, como aconteceu, né? Para a gente é muito importante e muito prazeroso estar aqui hoje curtindo esse momento importante da 30ª edição da feira. Uma feira de sucesso, uma feira maravilhosa, em que nós estamos aproveitando toda a indústria aqui, são 800 expositores, no mais de 510 mil metros quadrados, fazendo um trabalho fantástico de divulgar o que tem de mais moderno em tecnologia, o que tem mais moderno em avanço tecnológico em máquinas agrícolas que o agricultor brasileiro precisa do mundo. Porque toda a indústria nacional de máquinas agrícolas, somos 2.500 fabricantes de máquinas agrícolas no Brasil, estamos up to date, estamos atualizados. Não tem nada melhor que a gente no mundo. Tudo que existe nós temos aqui dentro. Então, pode existir igual, mas melhor não. Então, o agricultor tem tudo que ele precisa, desde a agricultura familiar até a grande agricultura. E eu queria trazer um destaque, aproveitando a presença do seu João Marquesan aqui nessa entrevista, que no ano que vem a Tatu Marquesan comemora 79 anos. É uma empresa que é a mais longeva do mercado, né? Criou toda a ferramenta para o agricultor ser produtivo como ele é hoje. Exatamente. Queria que o senhor contasse um pouquinho também da felicidade de comemorar essa data. A Marquesan começou com dois empreendedores, o Armando e o Luiz Marquesan, que é meu pai, lá em 1946, eles eram empregados, resolveram se estabelecer, empreenderam, começamos fazendo carrocinha, mas isso logo depois, em 48, já começamos a fazer implemento agrícola, tração animal, e aquilo foi num período, depois em 55, por aí, quando o Brasil começou a despertar, nós começamos a fazer os primeiros implementos tracionados por trator. E aí depois, quando entrou o governo Juscelino, que incentivou a indústria de tratores no Brasil e fez grandes importações de tratores, que chamava o Plano JK, aquilo deu um impulso e nós entramos nesse vácuo e aproveitamos tudo isso aí e tivemos um crescimento. E a Marquesan vem crescendo, depois a gente entrou no processo também,
renovou tudo, porque cabeças jovens, mais exposição. E estamos aqui até hoje, e a Marquesan é um case de sucesso, é uma das mais importantes fábricas de máquinas agrícolas do Brasil, um portfólio de produtos que atende todo o setor, desde o preparo, plantio, cultivo. Para finalizar essa entrevista, a gente não podia deixar de perguntar então para o vice-presidente da BIMAC quais são os desafios do agro para esses próximos anos diante de toda essa situação macroeconômica do mundo, seu João. Olha, eu diria para você o seguinte, o agro não para. E é só para dizer que nós lembramos do médico quando ficamos doentes, de vez em quando, do dentista também, sei lá, uma vez cada 6 meses, uma vez por ano. Mas o agricultor a gente lembra todo dia, toda vez que a gente toma café da manhã, almoço e janta. Então, nós temos que entender que comida é um bem essencial. A segurança alimentar, todo mundo preza para a segurança alimentar. Então, a comida é a base. Então, nós entendemos que por tudo que possa acontecer, não vai afetar tudo, porque no final do dia nós vamos precisar comer. E quando precisar comer, alguém tem que plantar. Alguém tem que plantar. A tecnologia está aí, está sendo desenvolvida, está atendendo o agricultor. Então eu vejo que para esse setor o futuro é sempre brilhante, né? Nós podemos ter as grandes empresas que nós estamos vendo aí, de tecnologia, inteligência artificial. Tudo isso é muito importante, que vem colaborar, vem ajudar. Sim. Né? Isso aí a gente não discute e nós estamos usando até já tudo que são algoritmos para... Nós temos um sistema aí de aplicação de defensivos seletivos. Sim. Isso tem algoritmos, tem muita coisa envolvida e dá essa inteligência. Mas no final das contas, se não puser a sementinha no chão lá, não vai produzir. Então é isso que a gente vê aqui, por isso que a gente está tranquilo e vamos continuar investindo, né? Muito bom. E agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço na tela já do café arábica lá na Bolsa de Nova York. A gente está falando do contrato julho 25 a 374,50, mercado subindo 0,42% nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O julho, então, a 376,25, o setembro a 372,20 e o dezembro 365,85, mercado trabalhando em campo positivo. Temos também referências aqui para a Bolsa Brasileira, o setembro a 465, subindo 0,96%, o dezembro a 448,20, subindo 0,73% nesse momento. Além disso, nós temos a nossa referência para o café robusta lá na Bolsa de Londres, o contrato julho 25 em 5.115 dólares por tonelada, mercado subindo nesse instante 1,19%, essa é a cotação que nós temos agora. Mas antes de chamar o vídeo do Bruno Labs para entender um pouquinho essa movimentação, a gente tem um destaque para compartilhar com vocês, primeiro da Folha de São Paulo, falando dessa ferrovia, inicia o transporte de café do sul de Minas para os portos de Santos e também do Rio. E além disso, nós temos um outro destaque da Invest, né? Tivemos relatório do Secafé também. E aí sim, exportação de café verde do Brasil cai 29% agora em abril, segundo então as informações do Secafé aí para a gente ficar de olho. E agora sim, a gente vai entender um pouquinho mais dessa movimentação de mercado com Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Semana abriu com fortes realizações nas bolsas. Aparentemente o mercado decidiu que o lado de menor resistência neste momento seria o lado da venda. Fortes realizações ontem. A consultoria Safras e Mercado aumentou sua expectativa
de safra do café para esse ano, de 62 milhões de sacas no primeiro relatório para 65 milhões agora, um aumento de 5% em sua expectativa. Segundo a Safras e Mercado, uma boa safra para esse ano. Pessoal, dentro desse movimento de baixa que os cafés se iniciaram ontem, mais fortes, o próximo suporte para o Arábica seria na casa dos 365. É um suporte pequeno, tá? É importante deixar isso bem claro. O principal para ele é aquele 335 que comentamos semanas atrás aqui, quando o café também realizou forte. O Conilon está encostado num suporte que é o dos 5.000, bem próximo. Só que o seu principal suporte neste movimento seria dos $4.800 por tonelada. Aparentemente, a colheita avança bem no Brasil, mas o Conilon, um destaque um pouco negativo neste momento vai para o Conilon, que sente bastante pressão no físico por conta do bom volume que vem entrado de café no mercado. O diferencial do Conilon está bastante negativo, pessoal, bem maior do que o Arábica. O Arábica com essas quedas ainda segura um preço bom no físico, mas o Conilon segue derretendo. Veremos então qual será o fundo de preço deste movimento iniciado dias atrás, certo? Por hoje é só, um bom fim de tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, viu, Bruno Labs? Bom, agora já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora nós temos a participação do Robson Polotto, lá da G-Trade, que vai trazer informações importantes aos produtores, né, Sérgio? Exatamente, nós vamos falar o que vem pela frente, como é que o produtor pode enfrentar principalmente essa safra de milho, né, observar também a safra futura de soja, né, toda essa relação de preços, né, e principalmente com relação à proteção, né, o que fazer? Seguro de preço, vale a pena vender soja um pouco e depois colocar o dinheiro no banco, aproveitar essa taxa de juros? Para Cascavel, nós vamos agora direto falar com o Robson Polotto, da G-Trade, que está conosco, né? A Critéria, também com a XP. Né? Antes de mais nada, quero saber do tempo, como é que está em Cascavel. Boa tarde para você. Antes de mais nada, Robson. Boa tarde, Sérgio Braga. Aqui, tempo bonito, tempo agradável. O agricultor está contente com o sol agora. Cascavel é uma região muito abençoada. A cidade de Cascavel é muito raro ter seca aqui e esse ano não foi diferente. Embora a gente tenha enfrentado algumas dificuldades na região oeste, mais na Beira-Lago, divisa com Mato Grosso do Sul, Palotina, Guaíra, Nova Aurora, Umuarama, infelizmente não tiveram uma safra tão agradável. Mas aqui em Cascavel tem sido muito bom. Bom, nós temos aí principalmente projeções em relação ao milho, né? Essa pressão que vem sendo exercida pela safra, por um anúncio de uma safra recorde, aí de safrinha recorde, 110 milhões, pode atingir os 110 milhões, né? Em que momento o produtor deve ficar atento, se é que pode oferecer ou fazer alguma operação contra essa queda que vem sendo registrada, porque, por outro lado, o consumidor ele está observando, né? E o consumidor quer uma queda ainda maior, né? Essa dinâmica do mercado no momento, o que pode ser feito para o agricultor, Robson? Sérgio, a gente trabalhava com baixa para colheita, então é tradicional isso, né? Você consegue me ver aqui? Eu tenho uma caneca aqui, do lado da coletadeira a gente deixa o urso, que é o símbolo da baixa lá em Chicago, e do lado da plantadeira a gente deixa o touro, que é o símbolo da alta. Porque normalmente quando você planta, você tem todos os riscos ainda, né? Se vai chover, se vai produzir, se vai nascer a soja, se o clima vai ajudar. E depois, quando você chega na colheita, você já eliminou esses riscos, então é uma época mais baixista. Essa é tradicional, a cada 10 anos, 8, você tem os piores preços dentro da colheita, especialmente no milho. Então, como a gente já sabia, ou já tinha esse histórico, conforme o mercado foi subindo e colocando risco nos preços, a gente foi aconselhando, primeiro, vendas, seguros de baixa e observação da relação soja-milho, que mostrava que valia a pena vender o milho futuro e segurar, reter a soja, porque elas concorrem em área não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né? Então, é um momento agora que está voltando para a normalidade. A gente tinha um milho muito valorizado em relação à soja, ninguém tinha certeza se a soja iria subir ou o milho iria cair, né? Mas naturalmente na colheita acontece isso. E está vindo para a normalidade. Quanto ao que o produtor pode fazer ainda,
Com níveis de 62 na B3, base São Paulo, para julho, a gente já olha para o Mato Grosso a R$ 40, interior. Teve bastante oferta de compradores a 50, há 10, 15 dias atrás. Eu acho tanto quanto arriscado o produtor vender de 40 para baixo. Então, eu não vejo motivo do produtor estar se posicionando agora com seguros de baixa, por exemplo, para milho. Eu acho que de níveis de R$ 60 base São Paulo, já são níveis que deixam muito atrativo para o consumidor. Eu acho que mudou já de mão. O consumidor conseguiu derrubar o milho e agora eu acho que ele tem oportunidades para começar a participar desse mercado, olhando para defender suas margens para segundo semestre, tanto para etanol como para boi, suíno, frango, até leite. De alguma forma, o mercado volta a ser comprador a partir desse patamar, como você mesmo disse, né, sinalizando, confirmando, julho 62,61 lá na B3, o setembro já 64,9 e novembro 67,62. Já começa a ser comprador o mercado por milho nesse momento, a esses patamares, então, Robson? Olha, o mercado ainda está com um sentimento baixista, está pressionando a queda, pode passar desses níveis via B3, mas lá na frente, ao seguir-se a normalidade, você tem um julho que historicamente não trabalha mais de R$ 4 abaixo do porto. Então você tem um comprador hoje no porto sinalizando algo próximo de 69 para julho, tá? Então, nós estamos falando aí de R$ 6 já e 50 abaixo. Então, a bolsa já está acelerada em detrimento à realidade que é o físico. Então, isso são oportunidades, né? Assim como no primeiro dia a gente citou que 75 era uma bela de uma oportunidade, a partir desse nível eu considero que o consumidor ele tem que estar olhando para as oportunidades, porque quando isso alongar, depois da colheita, ele vai ter a retomada, visto que esse ano, né, a gente tem boas margens em todo o complexo de consumo de milho. Inclusive nessa relação de troca também com boi gordo, né, com proteínas, Brasil afora, foi bem favorável para o pecuarista, por exemplo, né? Continua e ainda ele observa todo esse movimento. O que ele pode fazer nesse caso aí, né, tendo aí essa possibilidade de esperar um pouco mais, né? Porque quando eu falei se o mercado voltou a ser comprador, a pergunta era quando o mercado volta a ser comprador, porque por enquanto está todo mundo esperando, né? Lógico, o agricultor sabe que vai cair um pouquinho mais as cotações, vão cair um pouquinho mais, porque a safra está aí, né? Mas o pecuarista, por outro lado, né, o consumidor, seja lá de qual região, principalmente para proteína, né, ele está esperando mais. Agora, essa relação de troca está bem favorável para esse momento para o pecuarista? Dá para poder fechar nesses atuais patamares ou ele tem que esperar um pouquinho mais? É lógico que esperar pode acontecer alguma coisa diferente, né? De repente tem a China, tem outras questões voltadas aos Estados Unidos. Tem que ficar observando toda essa movimentação, não? Sérgio, teve uma das empresas que eu trabalhei, um pessoal, uma cooperativa muito boa, acho que é a melhor do Brasil. Eles tinham uma máxima que dizia que o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, o que eu digo para o pecuarista? Ele não teve margens assim nos últimos 8 anos. Pode melhorar? Claro que pode melhorar. Ninguém é dono do futuro, ninguém sabe ter bola de cristal. Mas ele poderia tranquilamente estar fazendo a sua venda futura agora e garantindo o suficiente em arrobas de boi que ele vai comprar em sacas de milho. Então, eu vou gastar R$500 mil em milho. Eu vou lá e já faço a trava de R$500 mil em arrobas de boi para outubro ou novembro, que é quando esse meu boi vai estar pronto. Isso aí é muito sensato e muito seguro. Quem trabalha pensando em longo prazo, em perenidade, tem que agir dessa forma, no meu entendimento. Agora, no caso da soja, né, para o ano que vem, o que vale a pena, o que vocês da G-Trade, aí, da Critéria, junto com a XP, estão aconselhando os clientes, né? Vale fazer um seguro, aproveitar essa alta que virá, é lógico, e depois aí, lógico, separar uma parte, né? Vende uma parte, coloca o dinheiro no banco, aproveita a taxa de juros que está lá em cima, né? Como é que vocês estão orientando os produtores, os agricultores nesse momento, no caso da soja? Olha, a soja, então a gente olha dois pontos.
Primeiro, quem está estocado com a soja que colheu agora em fevereiro e março. E quem já vendeu essa soja. Tem cliente que já vendeu 100%, né? Colocou o dinheiro no banco. Então, você vendendo e colocando dinheiro no banco a 1% ao mês, uma soja de 120, você vai ter R$14 no ano, certo? Então, da agora até março, você teria R$12 de juros. Você compra... Até ontem você comprava um seguro, né, que a gente fez seguros assim de $12 por bushel, ah, por menos de R$4 por saca, tá? Então você tem 12 de juros, 12, 13, 14, e usa uma parte disso para comprar um seguro de alta. Tem mais chance, no nosso entendimento, subir a soja nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque nos Estados Unidos a guerra comercial já aconteceu, já teve o desconto dos preços, o agricultor norte-americano optou por uma área maior de milho, e ela está sendo implementada em detrimento de soja, e os estoques, vide, próprio relatório do SDA ontem, são considerados baixos lá no final do próximo ciclo. 8 milhões de toneladas é baixo, com uma safra no campo, e uma safra que está sendo plantada com preços ruins. Então, o produtor norte-americano deve estar optando pelas melhores áreas para colocar milho. E com uma área um pouco menor, acontecendo alguma quebra, algum risco climático, não precisa nem acontecer a quebra, você já começa a fazer a conta, e se a produtividade não for tão boa? Eu teria um estoque mais apertado ainda lá no futuro. Então, a chance dessa soja subir em Chicago é maior, no nosso entendimento, do que subir no Brasil. Por isso, que a gente olha para a safra, quem está com o estoque agora, posicionado, ou já fez as vendas, comprar uma participação para março. Quem está olhando já a próxima safra, no nosso entendimento, ainda não é hora de fazer as puts. A gente vem acompanhando isso, não recomendamos para cliente nenhum ainda os seguros de baixa. A gente acredita que o mercado pode ir a 11,20. A hora que esse mercado tocar $11,20, a gente vai olhar para o futuro e começar a trabalhar com os seguros de baixa. Tá? Então, esse que é a estratégia que a gente está desenhando por enquanto. Lembrando que a relação soja-milho ainda está favorável ao milho. Soja-boi ainda está favorável ao boi. Ou seja, soja ainda está barata. Soja ainda está barata, ou seja, agora, né, a expectativa toda com relação à redução de área lá nos Estados Unidos também, né, como você disse, alguma questão climática que possa ter problemas também com a safra americana, tudo isso deve interferir nos preços e até mesmo no mercado futuro. Agora estou observando lá na Bolsa de Chicago, soja opera com alta de 0,22% a $10, 73 mais 38 em alta, portanto, e o milho em queda de 0,81%. Bom, de qualquer forma, o resumo da safra, por dizer assim, para o milho e para a soja é observar todas as informações, acompanhar e, lógico, buscar informações bem balizadas, né, com profissionais de vocês, né, você mesmo, Robson Polotto, aí da G-Trade, junto com a Critéria, com a XP, com o Tempo e Dinheiro, observar todas essas possibilidades, oportunidades, atentos a todo o movimento de mercado, né? Acho que seria esse a principal dica no momento para o produtor que nos acompanha, né? No caso do consumidor e também do agricultor, né? No caso para o milho aí. Observar todas as nuances do mercado, né, Robson? Sérgio, em primeiro lugar, saber o que é bom para você mesmo. Então, que preço que é bom para mim? O mercado muitas vezes dá esse preço. E aí você passa despercebido e não faz nada porque não prestou atenção, não sabia que era aquilo que você queria. O milho de 50 no Mato Grosso para colheita teve à vontade. Via bolsa chegou a dar 53, 54. Tive cliente hoje que liquidou essa semana 44 e a gente desmontou a bolsa hoje e ganhou mais 10. Liquidou 54 no interior do Mato Grosso. Então, assim, a possibilidade existiu, foi feito. Na soja, se você souber o que você está buscando, você também provavelmente vai ter a possibilidade. O que a gente sempre diz é o seguinte: acompanhe o preço o ano inteiro, não deixa para acompanhar na colheita. Na colheita, acabou, você não tem mais o que fazer. Né? Então, e conta com a gente para dar sugestão, é muito individual, porque tem um que faz barter, o outro planta com dinheiro próprio, outro tem terra arrendada, o outro já usa o milho para o próprio confinamento. Então, é muito particular de cada agricultor, cada pecuarista. Mas a gente auxilia, dando ideias, né? Propondo soluções que dentro do seu planejamento, pode te ajudar no seu planejamento.
Tá certo, a receita de bolo é específica para cada região, para cada produtor, dependendo da temperatura, dependendo dos preços dos ingredientes, tudo isso, né, Robson? Acho que é bom lembrar, e lembrando, né, ressaltando mais uma vez que nós temos o contato, né, para que você que queira informações da G-Trade, com a Critéria, junto com a XP, mais o Tempo e Dinheiro, entre em contato aqui no 19 971108610, né, todas essas informações estarão à sua disposição, inclusive próprio Robson Polotto, né, com a equipe lá da G-Trade em Cascavel, está à disposição de você, produtor em todo o Brasil. Algum recado final? Só essas informações e acompanhar o dia a dia, não é isso, Robson? Exatamente, a gente tem que acompanhar o dia a dia, né? A gente não sabe quando que vão vir as oportunidades, então tem que estar próximo, né? Assim como estamos próximo da lavoura, acompanhando para não entrar nenhuma praga, para, né, para ver se está bem adubado, se está correndo direito, se choveu. Tem que acompanhar o preço também diariamente, porque ele também está sempre mudando. Beleza, vamos em frente? Um abraço, Robson, um abraço a toda a equipe da G-Trade, Critério, junto com a XP e, lógico, o nosso pessoal aqui do Tempo e Dinheiro. Um abraço para você. Obrigado, Sérgio. Até mais. Fernanda, volto com você em Campinas. Obrigada, Sérgio, mas eu vou aqui chamar a nossa vinheta das notícias da pecuária e já vou devolver para você. E vamos já começando por um destaque, inclusive, nos jornais, né, da própria Folha de São Paulo, né, mostrando, investem, na verdade, né, que os futuros do boi gordo subiram lá nos Estados Unidos devido à suspensão de importações de gado doméstico, isso com relação ao boi gordo nos Estados Unidos. E uma outra informação que chegou agora também, que a China abriu 5 novos mercados para os produtos do agro brasileiro. As aberturas são para exportação de carne de pato, carne de peru, miúdos de frango, coração, fígado e moela e grãos derivados aí da indústria de etanol de milho, DDG também, DDGs, né? Além do farelo de amendoim. O mercado lá na B3 hoje para o boi gordo, vamos dar uma olhadinha como estão. Negociações apresentando variação positiva agora, maio 305,20, sobe 0,36%, junho 307,85, 0,54 de alta, julho a 317,75, 0,54 de alta também no percentual. O agosto a 321,70, 0,5% de alta. Vamos saber por quê, né? O mercado tem se comportado, pelo menos do lado positivo lá na B3 hoje. Vamos direto ao CPEA, em Piracicaba, conversar com o Tiago Bernardino. Olá, Tiago, boa tarde para você. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde, aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 13 de maio, boletim de pecuária, um cenário aí de mercado ainda bem pressionado, dado um volume de vendas de carne de certa maneira considerável, positiva no Dia das Mães, mas com os atacadistas ainda bem estocados, isso não refletiu em melhoras no preço da arroba. O mercado ele segue trabalhando no patamar dos seus 310, 312, 313 reais a arroba, dando preferência assim para lotes maiores, pagando-se prêmio para, obviamente, volume maior de animais, aí reduzindo os custos de transação do frigorífico. Então, realmente é uma estrutura de governança cada vez mais consistente aí por parte da indústria. E, por outro lado, sim, a gente tem o cenário da oferta, que a gente tem a chegada da entre-safra, né, podemos dizer assim, ou essa transição de safra entre safra, fazendo com que haja assim, uma oferta maior de animais disponíveis para o abate. Claro, a gente tem uma condição de pastagem ainda positiva em algumas regiões, fazendo com que o pecuarista, sim, consiga manter esse animal no pasto, mas por outras maneiras a gente sim vem observando a necessidade de desovar esses animais. Soma-se a isso o gado próprio da indústria, assim como o volume de contratos, que tradicionalmente tem um volume maior no mês de maio. Então, a pressão sobre o balcão fica mais consistente. Então, a gente tem um lado de uma oferta um pouco maior no campo, dado o início da entre-safra. A gente tem um volume de contratos, o volume de gado próprio vindo da indústria e sim um mercado atacadista mais confortável em termos de estoque. Tudo isso pressionando a arroba do boi gordo. Então é um mercado que vem trabalhando com o mercado futuro por final de maio em torno dos seus 304, 305 reais,
com o indicador CPEA-Esalq em sua média, seus 312, média móvel 313, mas com uma pressão um pouco mais baixista nesse momento, chegando a final, a primeira quinzena do mês. Um grande abraço a todos, amanhã a gente volta com mais um boletim. A gente fica aguardando a tua participação, sim. Mais uma vez, Thiago Bernardino, direto do CPEA. Sobre as exportações, os dados que saíram agora, vamos falar com o Iberville Neto. Olá, Iberville, boa tarde para você. As exportações de carne bovina in natura em maio evoluíram 10,9% na comparação com maio de 2024, isso considerando médias diárias. Nos primeiros 6 dias úteis de maio de 2025, nós tivemos uma média diária de 11,2 mil toneladas, frente a 10,1 mil toneladas de maio de 2024. Quando a gente fala de preço médio, houve uma evolução de 13,3% na moeda americana, uma média de $5.100 por tonelada, e a associação de mais volume e mais preço médio gerou uma evolução de 25,7% na receita média diária, também considerando a moeda americana. Isso sem considerar o efeito cambial, lembrando que naquela época o dólar valia menos, frente ao real. Então a gente está falando aqui de uma evolução de todos os parâmetros possíveis em benefício dos números para a nossa pecuária aqui. E isso pode ser algo a colaborar, na verdade tende a ser algo a colaborar com o mercado ao longo do ano, assim como tem sido nos últimos já, nos quais a exportação tem ganhado bastante espaço. Projeção do USDA para 2025 é que da produção brasileira 32% seja exportada. Vamos acompanhar. Um abraço e até mais. Rádio Iberville, até mais. Fernanda Custódio, com você de volta em Campinas. Chegamos ao fim dessa edição do Tempo e Dinheiro, né? Repleta de informações, né, Sérgio? Mais uma vez, muito obrigada aqui pela parceria, mais uma edição, e a gente volta amanhã com mais informações a partir de 12:30. Então, Sérgio Braga, mais uma vez, obrigada. E vocês que nos acompanharam até esse momento, meu muito obrigada. A gente volta amanhã e nós estamos esperando todos vocês. Até lá. Tchau!